Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h37, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Hoje, dia 16 de julho de 2025, agora faz 14 graus em Mineiros. A máxima prevista para essa quarta-feira pode chegar a até os 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 31% e 72% nessa quarta-feira. Não tem possibilidade de chuva, segundo o Climatempo. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Polícia Federal prende quadrilha que enviava drogas e armas para Goiás e outros estados. Goiás registra o maior crescimento de empregos com carteira assinada do Brasil. Tribunal de Justiça goiano prepara leilão de carros. Homem cai em golpe e transfere R$1.000 após ameaças aqui na cidade. Confusão em bar termina com agressões e registro de lesão corporal em Mineiros. Polícia Civil intensifica operações contra o tráfico de drogas no setor Divino Espírito Santo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h39. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Frigoríficos do Mato Grosso do Sul suspenderam a produção da carne destinada aos Estados Unidos após Trump anunciar uma tarifa extra de 50% sobre produtos brasileiros. A informação foi confirmada pelo governo do estado e pelo Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul. A produção segue normalizada. Segundo o vice-presidente do sindicato, Alberto Sérgio, a paralisação apenas para o mercado norte-americano é uma medida logística para evitar o acúmulo de estoque de carne que não seria vendido. Com a nova taxação, as exportações para os Estados Unidos ficaram inviáveis financeiramente, se não houver a negociação. A produção de carne foi paralisada apenas naqueles setores específicos para a produção para os Estados Unidos. Se produzir e enviar a carne hoje, a carga chegará aos Estados Unidos já com a tributação adicional. A taxação causou inviabilidade financeira para os produtores. Pelo menos 4 frigoríficos no estado interromperam a produção voltada ao mercado americano, segundo o sindicato. E a família de uma menina de 12 anos descobriu que ela estava grávida após levá-la a um atendimento médico na unidade de pronto atendimento em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas Gerais. O caso foi registrado na última semana. Pela lei brasileira, mesmo com o consentimento, relações sexuais com menores de 14 anos não são permitidas e são consideradas estupro de vulnerável. A Polícia Militar foi chamada por uma psicóloga da unidade de saúde, que contou que a adolescente chegou à UPA acompanhada da mãe, reclamando de fortes dores na barriga. No local foi realizado um exame beta-HCG que confirmou a gravidez. Depois ela foi transferida para o Hospital São José, onde passou por uma nova avaliação que também constatou a gestação. Ainda segundo a polícia, a menina disse que não sabia da gravidez e negou ter mantido relações sexuais. Depois ela citou que se envolveu com um rapaz, do qual não sabia a idade, com quem não tem mais contato e que inclusive teria se mudado da cidade. Ela afirmou que em uma ocasião chegou a matar aula para encontrá-lo. A mãe declarou à polícia que não sabia da situação, pois a menina nunca havia comentado sobre o assunto. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para investigar a situação. E a falta de efetivo está ameaçando controladores e também a segurança aérea do Brasil. Quem vai trazer essas informações preocupantes é a repórter Janaína Oliveira.
São os olhos dos pilotos em terra firme. Trabalham em torres e centros de controle, guiando aviões pelo céu e garantindo pousos e decolagens com segurança. Mas os controladores de voo estão no limite. A falta de pessoal, jornadas longas e acúmulo de funções têm afetado a saúde da categoria e colocado em risco a segurança dos voos no país. O alerta foi feito em audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília pelo presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo, Rogério Amaral Varela. Muitos trabalhadores se afastando por motivos de doenças de saúde mental. São trabalhadores que se veem obrigados a trabalhar em jornada excessiva para cumprir a sua tarefa. São trabalhadores que estão com a sua saúde comprometida por conta do esforço que fazem para garantir a segurança de todos nós. Todos os deputados aqui da Câmara, todos os senadores utilizam transporte aéreo e não têm noção dos riscos que correm por conta da fadiga desses trabalhadores, controladores de tráfego aéreo, operadores de estação aeronáutica, meteorologistas, pessoal da manutenção de aeroportos. O presidente citou, por exemplo, a situação do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por lá, faltam pelo menos 15 profissionais. O representante jurídico do sindicato, Rony Favaro, reforçou: o setor está à beira de um colapso. O controle de tráfego aéreo hoje, civil, está à beira de um colapso. Nós estamos correndo risco devido à falta de estrutura e condições bastante degradadas de trabalho que os controladores de tráfego aéreo têm na esfera civil. O problema sempre vai afetar a segurança. Não há reposição de pessoal há pelo menos 10 anos na Nave Brasil, Infraero, e os DACTA passa de 10 anos sem reposição de pessoal. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Juliane Mombelli, informou que o órgão já investiga a situação do setor e busca soluções. O MPT já identificou escalas de trabalho apertadas, número reduzido de profissionais por turno, dificuldades para concessão de folgas, salários defasados, sem perspectiva de aumento e uma cultura de sobrecarga silenciosa, onde o trabalhador acaba assumindo muito mais do que seria seguro e que isso tem impactos diretos na saúde dos trabalhadores e na segurança do sistema. Repor o quadro dos controladores, garantir um salário digno e permitir uma gestão de escalas que respeite os limites fisiológicos do ser humano não é apenas uma reivindicação justa, é uma medida de segurança operacional. Representante da ANAC presente na audiência disse que a agência está ouvindo os trabalhadores e que providências serão tomadas. Parlamentares também prometeram acompanhar a situação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Às 6h45. A Secretaria Estadual da Saúde aqui de Goiás anunciou a implantação de um novo método nos municípios de Valparaíso de Goiás e Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo o órgão, a estratégia consiste na soltura de mosquitos com uma bactéria que impede a proliferação do vírus da dengue, zika e da chikungunya. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o método utiliza mosquitos desinfectantes. Em 2022, a agência concedeu autorização excepcional para a implementação do método aqui no Brasil por meio da Fundação Oswaldo Cruz. A empresa Volbito do Brasil explica que os mosquitos utilizados nesse método são chamados de volbitos. Os insetos são nada mais do que mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria que impede o desenvolvimento dos vírus no organismo dos insetos e, consequentemente, a sua proliferação. Quando os mosquitos infectados se reproduzem com mosquitos locais, transmitem a bactéria para os filhotes. Com o tempo, a maioria dos mosquitos da região passam a ter a bactéria, reduzindo significativamente a transmissão do vírus. Foi o que explicou a empresa. Segundo a Secretaria, Goiás já notificou 123 mil casos de dengue só nesse ano, entre os quais 72 mil foram confirmados. Além disso, o estado tem 53 mortes confirmadas e outras 79 em investigação. Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, a Flúvia Amorim, a expectativa é que alguns impactos já sejam observados na primeira sazonalidade. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 4 integrantes de uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e armas durante a terceira fase da Operação Escamotes, que foi deflagrada em Cuiabá, Várzea Grande e Sorriso, no Mato Grosso.
com cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Segundo as investigações, o grupo utilizava veículos locados com compartimentos ocultos para enviar entorpecentes e armas de fogo para Goiás, Bahia e Rio de Janeiro. Os criminosos escondiam os materiais ilícitos nos carros que partiam do interior do Mato Grosso com destino a outros estados. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara criminal de Barra do Garças e miram os principais operadores da logística do grupo, como laranjas, transportadores, intermediadores e encomendadores das cargas ilegais. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e empresas ligadas à quadrilha, além da quebra do sigilo bancário, fiscal e financeiro dos investigados. Os médicos credenciados ao Detran paralisam o atendimento. Quem vai falar sobre essa movimentação, sobre essa ação, é a Laila Alves. Os médicos e psicólogos credenciados ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás anunciaram que estão com atendimentos paralisados. A suspensão começou nesta terça-feira e deve terminar na quinta. Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás, Diolindo Freire, a decisão foi tomada porque os gestores responsáveis pelo Detran e pelo governo estadual não apresentaram respostas e nem atenderam às reivindicações apresentadas, que são reposição de perdas inflacionárias que aconteceram nos últimos 8 anos e melhores condições de trabalho. Atualmente são 11 VaptVups, 76 unidades no estado de Goiás, em torno de 515 médicos de tráfego que atuam na prevenção, na avaliação, prevenção de acidentes, avaliação da aptidão física dos motoristas, na educação do trânsito, atuam na perícia. Eles estão reivindicando uma correção salarial que há 8, quase 9 anos não ocorre. Foi esse um dos principais motivos da paralisação, além da melhor condição de trabalho. O Cimego ressaltou que os atendimentos que não podem ser adiados vão ser mantidos, conforme a lei determina. Em nota, o Detran informou que sempre manteve o canal aberto de diálogo com as entidades representativas, que por diversas vezes foram recebidas pela diretoria. Disse que mesmo com a paralisação, o atendimento nas unidades do departamento continuam normalmente, exceto exames médicos e psicológicos. Laila Alves, CBN Goiânia. O governador Ronaldo Caiado anunciou ontem que a Enpasa, a maior fabricante de etanol de grãos do país, vai instalar a sua primeira unidade goiana em Rio Verde. O investimento privado será de R$2,5 bilhões de reais para a construção de uma refinaria, com expectativa de geração de cerca de 3 mil empregos, entre os quais 1.000 serão diretos. Caiado recebeu a confirmação diretamente do CEO da empresa, José Lopes, enquanto cumpria agendas da missão internacional no Japão. Em uma videoconferência com o empresário, ele celebrou a escolha pelo Estado, ao lado do prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo, do secretário municipal da Indústria e Comércio, Denimárcio Borges, e do ex-prefeito Paulo do Vale, também do deputado estadual Lucas do Vale. O chefe do executivo destacou que a Enpasa vai comprar parte da produção goiana de milho para o processamento de etanol. Essa instalação em Rio Verde vai gerar milhares de empregos e ainda absorver só da safra goiana mais de 2 milhões de toneladas de milho. Isso é desenvolvimento, tecnologia, emprego e também o Estado sendo realçado no cenário internacional, foi o que afirmou Caiado. Um idoso de 69 anos foi preso suspeito de matar o outro, de 73, e deixar mais 3 feridos em um abrigo de Rio Verde, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado Jorge Mesquita, a polícia foi chamada por uma cuidadora que ouviu os gritos vindos de dentro de um quarto. Por volta das 23 horas, ela escutou um grito de socorro vindo de um dos quartos. Quando ela adentrou um dos quartos, ela viu que tinham idosos deitados nas camas ensanguentados e o outro idoso, que foi o autor do fato, com um objeto de metal nas mãos. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do idoso suspeito do crime. Em nota publicada, a Associação Beneficente Alta de Souza, onde o fato aconteceu, lamentou o ocorrido e afirmou que está à disposição das autoridades. O caso aconteceu nesta segunda-feira. O delegado contou que, após encontrarem o idoso, funcionários do abrigo conseguiram empurrá-lo para dentro de um banheiro e seguraram a porta até a chegada da polícia, que conseguiu prender o suspeito. A morte de um dos idosos foi constatada ainda no local,
por uma equipe do SAMU. O delegado explicou na delegacia que o idoso falava de uma forma desconexa, o que pode indicar que ele sofre algum transtorno mental, que ainda será investigado pela polícia. Ainda segundo Jorge, o delegado, o idoso foi internado no abrigo há mais ou menos um mês, após um pedido do Ministério Público. A solicitação aconteceu depois que a esposa do homem, também idosa, e a filha pediram medidas protetivas contra o suspeito por também terem sido agredidas. A reportagem questionou o Ministério Público sobre o pedido de internação do idoso no abrigo diante do histórico de violência, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem. Segundo o delegado, o suspeito vai responder pelos crimes de homicídio simples, tentativa de homicídio simples, além da lesão corporal. A reportagem não conseguiu uma atualização sobre o estado de saúde das outras 3 vítimas feridas. A Universidade Federal de Goiás está lançando o seu vestibular para ingresso no ano que vem. O resultado deve ser divulgado em novembro. Quem vai falar sobre o certame é Daniela Versiani. O resultado do vestibular da Universidade Federal de Goiás será divulgado no dia 28 de novembro deste ano. A informação foi confirmada à CBN Goiânia nesta terça-feira pelo pró-reitor de graduação da UFG, Israel Trindade. A instituição anunciou nesta segunda-feira o retorno das provas depois de 11 anos sem aplicação. Segundo Israel Trindade, o objetivo da iniciativa é, aliado ao Enem, oferecer mais oportunidades de ingresso para aqueles interessados em realizar a graduação na UFG e ocupar 100% das vagas. Ele assegurou aos estudantes que o vestibular vai seguir o mesmo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Já o vestibular da UFG, no dia 19 de outubro. Segundo Israel Trindade, a nota será disponibilizada antes das inscrições do SISU para que o candidato tenha mais opções. Importante, Daniela, nós dizemos assim, tranquilizarmos os candidatos que estão nos ouvindo neste momento, que a prova da UFG seguirá a matriz do Enem. Portanto, o candidato que está se preparando para a prova do Enem, ele está se preparando para a prova da UFG. E nós aplicaremos a prova no dia 19 de outubro, e aí vai ter o processo de correção, o resultado do nosso vestibular vai sair no dia 28 de novembro, tá certo? E aí o cadastro de reserva vai ser divulgado no dia 3 de dezembro. O candidato já passou pela prova do Enem, só que nós iremos fazer um processo de seleção que antecede a seleção do SISU. Então o candidato, por exemplo, que foi aprovado no vestibular, ele vai saber que ele está aprovado antes do processo do SISU. Aí, se ele estiver aprovado, não tem necessidade dele se inscrever no SISU, né? O pró-reitor de graduação da UFG também explicou que há cursos da universidade que não participam do novo vestibular e nem do Enem. Segundo Israel Trindade, o método de entrada na UFG dessas graduações ocorre de maneira específica. A UFG nunca deixou de fazer vestibular. A gente sempre fez porque tem cursos que eles têm um público muito específico e esse público não faz a prova do Enem. Vou dar um exemplo. Nós temos 3 cursos de educação intercultural indígena. Então, como esse curso é direcionado ao estudante indígena, ele não entra nem no SISU e nem nesse vestibular. Também cursos, por exemplo, educação à distância, do edital da Universidade Aberta do Brasil, eles também têm processo seletivo específico. Também não estão. Nós temos só um curso à distância, que é artes visuais, porque é um curso institucional. Para além também, nós temos os cursos de música, que eles exigem uma prova de aptidão, que nós chamamos de VHCE, Verificação de Habilidades e Competências Específicas. Esses cursos também não fazem parte deste, né? E cursos novos também, livros de tradução também não estão nesse edital. O edital do vestibular da Universidade Federal de Goiás já foi publicado. As inscrições vão de 4 de agosto a 5 de novembro no site institutoverbena.ufg.br. Daniela Versiani, CBN Goiânia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Para 6h56, já tem mais informação para você, mas antes espaço para falar dos patrocinadores aqui do Jornal Verde Vale, sempre ajudando a levar até você as melhores informações. Gás Rocha Farias, o gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002 e peça o seu gás, inclusive nos domingos e feriados. Na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center fica lá na Avenida Antônio Carlos Paniago, telefone é o 99618-9882.
E a Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente, fabricação própria e os seus óculos prontos, claro, a partir de 5 minutos. A Óticas Carol está ali na 1ª Avenida, esquina com a 4ª, lá no centro. E também a Casa das Iscas, tudo para pesca, camping, material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco, na Rua 14, número 100, lá no centro. Telefone 3661-4307. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, enquanto Eduardo Bolsonaro briga com Tarcísio, achava que Tarcísio não devia tentar proteger a economia paulista da tarifa de Trump, né? Enquanto isso, claro, os outros candidatos da direita devem estar satisfeitos e a esquerda mais ainda, né? Essa divisão. Querem terminar até setembro o processo do golpe. Os americanos cada vez mais dizem que a democracia no Brasil está se deteriorando por causa do Supremo. Foi um artigo do Wall Street Journal domingo, uma nova declaração de Trump sobre Bolsonaro, defendendo Bolsonaro, falando em caça às bruxas. E a tal conciliação, que era, Moraes tinha convocado uma conciliação sobre o IOF, entre o poder legislativo e o poder executivo, aí desponta o poder moderador que tinha o imperador Pedro II do Supremo. Só que não foi nenhum presidente desses poderes. Não foi Hugo Mota, presidente da Câmara, não foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não foi Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Foram os advogados deles. E mais o advogado do PSOL, que foi o que, em nome do Poder Executivo, entrou com uma ação para não desgastar o PT, para não dizerem que é o PT que quer aumento de imposto. Não, é o PSOL que quer. O PSOL foi lá e se sacrificou. Então estava lá o PSOL, o advogado-geral da União, o advogado da Câmara, o chefe de serviço jurídico da Câmara, o chefe do jurídico do Senado. E não deu em nada. As duas partes disseram, não volto atrás, né? Então, Moraes é que vai ter que decidir. Eu já vi uma manifestação de Moraes neste processo, dizendo que essa proposta de aumento, o aumento de IOF feito por um decreto não é legal porque a natureza do IOF é outra. Não é de arrecadação, é de controle, de moderação na política monetária, crédito. Então, para aumentar a arrecadação, para cobrar mais imposto, tem que perguntar para o Congresso Nacional. Então, o Congresso tem razão em ter baixado um decreto legislativo que anulou o decreto do Executivo. Acho que essa é que vai ser a decisão de Moraes. Não tem outra com base no que ele já se manifestou. Mas tudo isso faz a gente pensar numa coisa, né? Eu disse o outro dia, o que é mais prejudicial à economia brasileira? É a alíquota de Trump ou os impostos do Estado brasileiro? Imposto, taxa, licença, burocracia, alvará, multa, tempo perdido e muito dinheiro perdido para conseguir pagar imposto. Esse dia 15, por exemplo, foi dia de pagar 3 impostos. O GPS, o imposto de renda recolhido na fonte, o fundo de garantia, né? Dia 20 vai ter mais imposto, fim do mês mais imposto. Então, é assim. Aí eu pergunto, além disso, se o imposto nacional é mais prejudicial que a tarifa de comércio exterior, só das exportações que vão para os Estados Unidos. Por quê? Porque, vejam só, outra questão. O governo fez uma campanha para lançar os pobres contra os ricos. Luta de classe. Isso é antidemocrático, isso é pregação do ódio, isso é fake news, né? Tudo isso. Só que, dessa vez, não há reclamação. Mas, na verdade, não é isso que a gente tem. A gente tem o Estado querendo se impor à nação. É uma inversão, porque o Estado serve à nação. Portanto, a nação é o patrão, o Estado é o servidor. E o que a gente vê é que o Estado remunera mais, o Estado cobra mais imposto, o Estado oprime o cidadão. É decisão de quem vota na esquerda
cuja ideologia é o Estado é que controla, o Estado é que decide distribuir a riqueza. Não é diferente de quem vota em liberalismo econômico, que é todo o poder ao povo, todo o poder à nação. O povo é a origem. O Estado tem que trabalhar para o povo enriquecer com a sua própria atividade, tem que liberar a atividade do povo, tirar as amarras, tirar a burocracia. Não é? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h07, já de volta com o segundo bloco aqui do Jornal Verde Vale. 3 criminosos sequestraram na noite desta segunda-feira um engenheiro de 60 anos e a filha dele de 24, no estacionamento de um shopping em Santo André, na Grande São Paulo. Nas quase 2 horas em que ficaram em poder dos sequestradores, foram feitas transferências bancárias no valor de R$82 mil. A família foi abordada por volta das 19 horas, após estacionar no shopping ABC. Eles tinham ido ao local jantar para comemorar o aniversário da jovem. 2 bandidos armados que estavam a pé anunciaram o assalto. As vítimas foram obrigadas a entrar de volta no carro. Um dos bandidos sentou-se no banco de trás com as vítimas e o outro assumiu o volante. A vítima diz que a ação dos bandidos para sair do shopping foi facilitada porque o carro tem a tag de estacionamento. Assim, não foi preciso passar em nenhum lugar para pagar o ticket. O criminoso dirigiu até uma rua próxima onde havia outro carro esperando com o terceiro bandido dentro. Sob ameaças o tempo inteiro, pai e filha tiveram que passar para o carro dos ladrões, em um dos momentos mais tensos do sequestro. Pelo celular do engenheiro, os criminosos fizeram uma videochamada com um comparsa que orientava a entrar nas contas bancárias das vítimas e indicava para quais contas os valores deveriam ser transferidos. Depois de quase 2 horas, a família foi libertada nas imediações da rua Miguel Calmon, na Vila Guarani. O carro das vítimas foi localizado, depois abandonado, em outra rua, no bairro Vila Floresta. O veículo ia passar por perícia em busca de impressões digitais para tentar identificar os criminosos. E a Embraer informou ontem que estima um impacto de R$20 bilhões até 2030, caso entre em vigor a partir de agosto a tarifa de 50% imposta por Donald Trump contra produtos brasileiros. Somente nesse ano o impacto estimado é de R$2 bilhões. Os Estados Unidos são o principal mercado da Embraer, responsáveis por 45% das vendas de jatos comerciais e 70% de jatos executivos da fabricante brasileira. Durante uma coletiva de imprensa, Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, disse que dificilmente uma companhia vá pagar uma quantia desse montante e que está otimista que Brasil e Estados Unidos construam um acordo bilateral. O Instituto Nacional do Seguro Social diz que vai ampliar o atendimento presencial. Quem vai trazer as informações é Valquíria Rios. O INSS vai ampliar o atendimento presencial em suas agências. Para isso, o órgão prepara o retorno de alguns serviços presenciais e a inclusão de novos, especialmente relacionados à manutenção de benefícios. A mudança beneficia, sobretudo, aqueles com menos familiaridade com o mundo digital, como idosos e pessoas com dificuldade de acesso à internet. O foco é na humanização, como explica o presidente do INSS, Gilberto Oller Júnior. O INSS que vinha para um rumo de atendimento digital, um atendimento longe do nosso segurado, ele reforça com a mudança de estrutura a necessidade do atendimento humanizado. A gente recria a diretoria de atendimento, a gente recria as funções para atendimento ao cidadão, à pessoa, ao aposentado, à pensionista e também ao nosso segurado. Esse tem que ser a razão de ser do INSS. A partir do dia 22 de julho, entra em vigor uma nova estrutura interna que vai melhorar a gestão do atendimento nas agências, na Central 135 e no Meu INSS. Para dentro da casa também há uma mudança de estruturação e principalmente trazendo a área de planejamento, a área de cobrança, a área de análise da gestão para dentro da presidência do INSS. Os nossos segurados é a certeza de que voltaremos a um tempo em que eles serão considerados o IA segurado e não mais um número. As medidas devem garantir aos canais de atendimento mais supervisão e respostas mais rápidas, a partir de uma nova coordenação geral. A expectativa também é de que seja reduzido o tempo de espera para quem solicita aposentadoria, pensão ou outros direitos.
Ao longo dos próximos dias, o INSS vai anunciar quais serviços voltarão a ser oferecidos nas agências. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Com a chegada das férias escolares em julho, o aumento das temperaturas entre os meses de agosto e setembro, médicos de Goiás alertam para a crescente no número de acidentes causados por mergulhos em águas rasas. Segundo profissionais do Hospital de Urgências de Goiás, a prática é comum em rios, cachoeiras e piscinas e está associada muitas vezes ao consumo de álcool. Acidentes podem resultar em lesões graves na coluna cervical, que causam paralisia permanente ou até a morte. Segundo a médica ortopedista Luna Mangueira, especialista em coluna, apesar de não ter dados numéricos oficiais, o aumento de ocorrências nessa época do ano é perceptível, não só aqui no estado, mas em todo o país. E a maior parte das vítimas são jovens e adultos jovens, entre 15 e 40 anos, muitas vezes sob efeito de bebidas alcoólicas. Rios de águas turvas, cachoeiras e bordas de piscina são os locais com mais registros de acidentes. A médica alerta que a profundidade da água pode mudar conforme a época do ano, especialmente em rios, e o que era seguro antes pode se tornar uma armadilha. O policial militar de Goiânia mentiu que havia sido assaltado para tentar justificar a perda da sua arma de fogo, um revólver de uso pessoal. O caso aconteceu ontem. O militar é um sargento lotado na Academia de Polícia Militar de Goiás e, segundo a polícia, ele pode ser responsabilizado administrativamente por essa conduta. Inicialmente, o sargento relatou ao batalhão que havia sido vítima de um assalto cometido por 2 homens em uma moto e que eles teriam levado a sua arma. Ele afirmou que não reagiu por estar acompanhado da família no carro. No entanto, momentos depois, o militar admitiu que perdeu a arma por descuido. O policial parou o veículo para urinar, colocou o revólver no teto do carro e, ao voltar, esqueceu o armamento no local. Horas depois, o motorista de aplicativo encontrou a arma caída em uma rua no setor Pedro Ludovico e o entregou à polícia. A Polícia Militar emitiu uma nota sobre o caso. Informou que, na noite da terça-feira, foi registrada a ocorrência de extravio de arma de fogo institucional. O armamento foi localizado e entregue por um cidadão em uma unidade da corporação. Diante do fato, foi instaurado um procedimento administrativo para a apuração dos fatos e a adoção das providências disciplinares cabíveis. O Tribunal de Justiça de Goiás vai realizar 2 novos leilões no dia 23 e 24 de julho, no qual vai ofertar 251 veículos em condições de circulação, sucatas aproveitáveis para peças e sucatas ferrosas, conforme especificado no edital. Nos dias 10 e 11 desse mês, a Corte promoveu uma venda pública com 17 automóveis. Entre eles tinha uma Ferrari. Dessa vez, a Comissão Estadual de Alienação de Veículos Apreendidos espera arrecadar valores superiores a R$1 milhão. A modalidade do leilão será online pelo site www.mgl.com.br. A visitação dos automóveis será na terça-feira, dia 22, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas, em Aparecida de Goiânia e Araguapaz. É preciso agendar a visita pelo telefone 0800 242 2218. Conforme o tribunal, o edital completo com imagens, regras e descrições dos lotes está no portal do leiloeiro. E a produção de grãos aqui no estado deve crescer 17% nesta safra. Quem vai trazer o levantamento dos números é Eduardo Bernardo. Goiás comemora o crescimento da produção total de grãos no estado na safra 2024-2025, que deve superar as 35 milhões de toneladas. Os números representam um crescimento de 17% em relação à safra anterior. Os dados foram divulgados pela Conab e posicionam o estado como o 3º maior produtor nacional de grãos do país. Com mais de 4 toneladas por hectare, Goiás superou os estados líderes em volume e registrou a maior produtividade da soja no Brasil. O avanço vem da combinação do aumento da área plantada, que subiu cerca de 3%, com o aumento da produtividade média, com um incremento de 14%. Entre as culturas que mais impulsionam esse crescimento,
A soja e o milho se destacam na produção goiana. O levantamento também levou em consideração a produção de diversas outras culturas, como algodão, amendoim, arroz, canela e feijão. Para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, o crescimento da produção é resultado do trabalho conjunto de produtores, pesquisadores, técnicos e políticas públicas eficientes. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17 e Pedro não está relacionado novamente para o jogo do Flamengo contra o Santos. O atacante continua fora da lista e não está à disposição de Felipe Luiz para a partida de hoje, que acontece às 20 horas na Vila Belmiro pelo Brasileirão. A delegação viaja para São Paulo, viajou, já inclusive ontem. Flamengo encerrou a preparação na manhã de ontem no Ninho do Urubu. O camisa 9 não foi relacionado para o último jogo. Felipe Luiz justificou a decisão na coletiva, detonando a postura de Pedro nos treinamentos, além de questões comportamentais. O treinador revelou que o jogador foi o último nas valências do GPS na última semana. Depois de uma má semana de treinos, Pedro teve apenas 3 sessões de treinamento para se recuperar. Quem voltou para a lista foi Matheus Gonçalves. O atacante atuou pelo Sub-20 nas 2 últimas rodadas do Brasileiro da categoria. Após a desistência de negociá-lo com o Cruzeiro, o jovem voltou a ficar à disposição de Felipe Luiz. E no mercado da bola, o Palmeiras sabe que Richard Rios voltou valorizado após a disputa do Mundial de Clubes, mas mantém uma postura firme e já definiu o valor para negociar o colombiano em definitivo. Pelo menos 30 milhões de euros fixos, cerca de 190 milhões de reais. Nos últimos dias, o clube recebeu sondagens de Roma, Inter de Milão, Porto, Benfica e também do Zenit da Rússia, que intensificou as tratativas. Mas ainda assim, o Verdão não tem pressa para negociar os seus jogadores, principalmente após ter faturado pouco mais de 200 milhões de reais em premiação na competição continental. Nas últimas horas, a diretoria alviverde recusou uma proposta inclusive da Roma, avaliada em 25 milhões de euros fixos e outros 3 milhões de euros em variáveis. Segundo uma apuração da reportagem, o jogador tem interesse em dar um novo passo na carreira e se transferir para o futebol europeu, mas o Palmeiras não tem necessidade de fazer caixa e negociaria novas saídas apenas dentro dos moldes definidos pelo clube. Richard Rios possui contrato válido com o Verdão até dezembro de 2028. A multa rescisória fixada gira em torno de 100 milhões de euros, aproximadamente 650 milhões de reais para clubes do exterior. O Verdão possui 70% dos direitos econômicos do jogador. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Cerca de 3.800.000 trabalhadores com carteira assinada que ganham até 2 salários mínimos e nasceram em setembro e outubro puderam sacar desde ontem, terça-feira, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e também o PASEP Ano Base 2023. A quantia está disponível no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar mais de 4,4 bilhões de reais nesse mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram no dia 17 de fevereiro e vão até o dia 15 de agosto. O trabalhador pode conferir a situação do benefício no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Nesse ano, 30,7 bilhões de reais poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2025 será pago a mais de 25 milhões de trabalhadores em todo o país. Voltando a falar de futebol, Bahia empatou 100 gols em casa e o Vasco foi goleado na Sul-Americana. Quem vai trazer os detalhes dessas partidas é Alexandre Figueiredo. Foi dada a largada para os brasileiros nos play-offs que valem vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o início não foi dos melhores. Jogando na altitude de Quito, capital do Equador, o Vasco da Gama foi goleado por 4-0 pelo Independiente Del Valle.
O Gigante da Colina jogou com 1 a menos a partir dos 11 minutos de jogo, quando Lucas Piton foi expulso. Na coletiva após a partida, o técnico Fernando Diniz ressaltou que a expulsão com poucos minutos desequilibrou o confronto e, quando questionado se o elenco é insuficiente para a temporada, afirmou não haver uma caça às bruxas pela dificuldade de conseguir reforços. O Vasco tem as suas limitações financeiras, quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Em nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá e a gente não tem condição financeira para trazer. Porque, cara, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes e a gente precisa trazer poucos jogadores que venham com o que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. Mesmo perto da eliminação, o Vasco tenta reverter a situação na próxima terça-feira, em São Januário. Segundo o brasileiro a disputar os playoffs da Sula nesta terça, o Bahia empatou 100 gols com os colombianos do América de Cali em uma partida marcada pela ausência dos principais titulares do tricolor baiano. Para o técnico Rogério Ceni, nada está perdido e a classificação será buscada fora de casa. Nos faltou um pouco mais de sorte, um pouco mais de capricho para a gente poder sair vencedor no dia de hoje. Agora o jogo não acabou, continua. Mesmo fora de casa, nós temos que ir lá e enfrentar essa equipe e tentar a classificação fora de casa. Não vejo como nada impossível tentar conseguir fora de casa. A decisão da vaga para as oitavas será resolvida na próxima semana, na terça-feira, quando o Bahia viaja à Colômbia e enfrenta o América de Cali sem Everton Ribeiro, que foi expulso nos minutos finais do jogo desta terça, após revisão do VAR. E nesta quarta-feira tem mais brasileiro pela Sula. O Grêmio enfrenta à noite, na capital peruana, o Alianza Lima. Agência Rádio Web. Com informações da Copa Sul-Americana, Alexandre Figueiredo. Agora, 7h23, uma pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores. O Gás Rocha Farias, o gás acabou aí na sua casa? Ligue lá no Gás Rocha Farias e peça o seu gás, inclusive domingos e feriados. H5 Auto Center, lá você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center está lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. E a Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas e os melhores preços de armação e lente. Também a Casa das Iscas, tudo para pesca, camping e material de mergulho. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Já a gente volta, né? Vamos para mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale e na volta o destaque vai para as notícias locais. Aqui em Mineiros, um homem cai em golpe e transfere R$1.000 após ameaças. Confusão em bar termina com agressões e registro de lesão corporal. Polícia Civil intensifica operações contra o tráfico de drogas lá no Divino Espírito Santo. Não saia daí, eu volto logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora são 7h32, né? Mais uma vez de volta aqui com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E olha, uma boa notícia aí para os aposentados do INSS. Uma nova lei dispensa aposentados portadores de algumas condições de saúde específicas de terem que fazer reavaliações periódicas. A legislação incluiu doenças como Alzheimer, Parkinson e outras. Quem vai falar sobre o assunto é a Natália Lima. Aposentados por invalidez ou deficiência considerada permanente, irreversível ou irrecuperável não vão mais precisar fazer perícia médica para revisar o benefício. Apesar da dispensa, a advogada previdenciarista Melina Prado destaca que a convocação para a perícia continua possível se houver indícios de fraude ou erro na concessão. Para o benefício de prestação continuada, essa regra já existia. O beneficiário pode ser chamado a qualquer momento e, caso a condição que motivou o benefício mude, o pagamento pode ser suspenso. É uma situação em que altera realmente praticado anteriormente, como que era a regra anteriormente. Os aposentados que tivessem acima de 60 anos estariam dispensados dessa reavaliação e aqueles aposentados por invalidez que tivessem por no mínimo 55 anos de idade, mas pelo menos 15 anos de concessão de aposentadoria por invalidez. Esses eram os casos que estavam dispensados de reavaliações. E agora, com essa nova regra, isso se estende a todos os aposentados nos critérios de incapacidade permanente.
Ainda de acordo com a Melina, a dispensa vale tanto para o auxílio concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, quanto na Justiça. Com as concessões, a gente está se baseando em uma perícia, né? O laudo da perícia que originou esse benefício. Quando a gente fala de uma concessão administrativa, em que a pessoa solicitou esse benefício e teve a concessão diretamente pelo INSS, existe um laudo oriundo dessa perícia que se chama laudo SAB. Então, é a partir desse laudo SAB que se constata se realmente ele se enquadra nessas condições. E se ele teve o benefício de aposentadoria concedido pela Justiça, ele vai identificar esses critérios a partir da perícia médica que foi realizada dentro do processo judicial. Além de beneficiários do INSS por deficiência irrecuperável, a legislação inclui doenças como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, ELA e AIDS. Nesse último caso, a nova lei determina que a perícia conte com a presença de pelo menos um infectologista. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 7h35. Na nova rodada do Brasileirão da Série A, o Flamengo encara o Santos. Palmeiras e Botafogo estão mirando o G4. Algumas partidas já acontecem hoje, quarta-feira. Quem vai falar sobre o assunto e te manter atualizado sobre os jogos é Norberto Notari. 5 jogos abrem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Às 7h, o Palmeiras recebe o Mirassol em sua primeira partida após a Copa do Mundo de Clubes. O Verdão aparece em 5º lugar com 22 pontos e o Mirassol está em 10º com 17. O técnico Abel Ferreira tem alguns desfalques, os mais sentidos são Giai, Murilo e Paulinho lesionados. No entanto, o Palmeiras poderá contar com o retorno de Piquerez e deve ter também Maurício em campo novamente. A novidade fica por conta do atacante paraguaio Ramon Sosa, que está regularizado e pode estrear, se assim quiser o treinador. Vale lembrar que o Mirassol venceu partidas importantes neste Brasileirão, inclusive contra o São Paulo e o Corinthians. Aliás, o Timão entra em campo às 7h30 contra o Ceará no Castelão. A equipe comandada por Dorival Júnior vem de derrota e quer reencontrar o caminho da vitória. Maicon, Breno Bidon e André Ramalho estão à disposição do treinador, enquanto Hugo, Rian e Romero seguem fora. Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Memphis Depay, que teve um atrito com a diretoria recentemente, também desfalcam a equipe. Às 8h, o Santos tenta se afastar de vez da zona do rebaixamento, tem a difícil tarefa de encarar o Flamengo na Vila Belmiro. Neymar treinou normalmente com a equipe e deve estar em campo. No Flamengo, a comissão técnica tenta administrar a briga pública entre o treinador Felipe Luiz e o atacante Pedro, que pode deixar o time. O rubro-negro tenta permanecer na liderança do Brasileirão. Nas demais partidas do dia, o Botafogo tenta passar pelo Vitória para entrar no G4. O time baiano luta contra o rebaixamento. O Bragantino, que está em 3º lugar, tenta se manter no topo em partida contra o São Paulo, que ainda não venceu após o retorno do técnico Crespo. Este conteúdo tem apoio do Seguro Amparo da Caixa, indenização em caso de morte acidental, assistência funeral, cesta básica e sorteios mensais por apenas R$40 ao ano. Passe na lotérica e contrate o seu. Agência Rádio Web com informações do esporte.
Jornal Verde Vale. Bombeiros. Às 7h37, a gente chega trazendo para você as informações que foram destaque nessas últimas 24 horas aqui em Mineiros. O Corpo de Bombeiros realizou um total de 11 atendimentos e o destaque para vários acidentes de trânsito que foram registrados. Uma queda de moto que aconteceu ontem por volta das 13 horas, lá na Avenida Reinaldo de Oliveira, lá no setor Taninho. O condutor dessa moto, de 38 anos, teria sofrido uma queda e estava visivelmente embriagado, segundo o relato do Corpo de Bombeiros. Ele, após cair, estava ali com escoriações no rosto, nos braços e também nas pernas. Ele foi encaminhado para o atendimento médico lá na UPA aqui de Mineiros. E aí, no período da noite, por volta das 19h18, o Corpo de Bombeiros foi acionado novamente, dessa vez uma colisão envolvendo 2 veículos de grande porte na BR-364. Segundo o relato, a batida foi entre 2 carretas e uma pessoa ficou ferida. O condutor de uma das carretas, de 55 anos, estava sendo atendido por um bombeiro que já estava à paisana no local do acidente. Ele imobilizou a vítima e repassou o quadro da vítima ao serviço de resgate. E a vítima foi encaminhada para o atendimento médico lá na UPA, aqui da nossa cidade. A pista precisou ficar interditada por cerca de 3 horas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para coordenar os trabalhos na BR-364. Esse daqui aconteceu por volta das 19h20. Cerca de 2 horas depois, uma nova ocorrência teve que fazer o Corpo de Bombeiros se deslocar aqui na cidade para fazer atendimentos. Foi registrado um acidente de trânsito por volta das 21h11 envolvendo um capotamento de veículo, um Gol, um veículo modelo Gol, logo após ele ter colidido com outro veículo que estava estacionado na via. O fato aconteceu ali na subida do aeroporto, naquela via de mão única, bem em frente a um restaurante de comida japonesa. Uma câmera, inclusive, flagrou o momento da batida, seguida pelo capotamento do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegarem no local, encontraram um veículo, modelo Gol de cor vermelha, já capotado na via, sem ninguém dentro e o condutor foragido, que fugiu do local ali logo após o fato. O referido veículo, ao capotar, atingiu uma Jeep Commander que estava estacionada. Não houve vítimas no fato. A Polícia Militar esteve no local e assumiu a cena e também os bens envolvidos. Inclusive, imagens, circularam nas redes sociais desse acidente, imagens ali, provavelmente do estabelecimento comercial, onde mostram o exato momento da batida e também do capotamento desse veículo. Segundo testemunhas, o condutor do veículo estaria embriagado, mas uma perícia, enfim, uma investigação deve confirmar esse fato posteriormente, Por enquanto, apenas relatos repassados aí por pessoas que estavam presentes na cena no momento do acidente. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. 7h41, a gente traz para você a Polícia Militar e Polícia Civil também com seus relatos. A gente começa falando, de mais um estelionato, Um homem, ele infelizmente caiu num golpe, perdeu R$1.000. Ele relata que começou a receber mensagens de um número desconhecido no dia 14, anteontem. O autor do golpe afirmava que pertencia a uma organização, uma facção criminosa e fazia ameaças relacionadas a um suposto encontro que teria sido marcado dias antes do fato das ameaças com uma acompanhante. Encontro esse que a vítima decidiu não comparecer. Então, começaram as ameaças, Essa pessoa, se passando aí por um integrante de uma facção criminosa, começou a ameaçar a vítima. Com medo, a vítima realizou várias transferências via Pix, que totalizaram R$1.000. E ele só notou que tinha sido enganado após já ter enviado os valores. O caso foi registrado na delegacia e está sob investigação.
tivemos também uma confusão em um bar aqui da cidade. Uma mulher procurou a delegacia de Mineiros neste fim de semana, mais precisamente no domingo, e ela relatou que foi agredida por 2 pessoas após uma confusão em um bar localizado no setor Iores. Segundo o boletim, a vítima contou que havia sido demitida ali do estabelecimento no dia anterior. A vítima, inclusive, atribui a demissão a motivos de ciúmes. No dia seguinte, após ter sido demitida, a vítima relatou que decidiu ir até o bar para participar de um pagode, Ia ter um show naquele local e ela resolveu participar do evento. Em determinado momento que ela estava nesse estabelecimento, ela foi informada por funcionários do local que não era bem-vinda no estabelecimento. Ela teria respondido que iria terminar de consumir ali a sua bebida que ela já havia comprado e que logo após iria se retirar do local. Só que durante a saída do estabelecimento ela foi abordada por 2 mulheres que, segundo ela, a ofenderam e em seguida partiram aí para agressão física, com tapas, puxões de cabelo e arranhões. A briga foi contida por outras pessoas que estavam presentes no local. O caso foi registrado como lesão corporal, dolosa e também injúria. Um homem, ele perdeu a carteira no estacionamento e registrou aí uma apropriação indébita, Um morador de Mineiros registrou a ocorrência após perder a sua carteira no estacionamento de um supermercado, lá no Parque dos Jatobás. Segundo o relato, ele só notou que tinha perdido o item ao chegar na sua casa. Ao voltar ali no local e procurar pelo objeto, ele foi informado de que a carteira havia sido encontrada. No entanto, o dinheiro que estava dentro da carteira havia simplesmente desaparecido. A pessoa, que encontrou o objeto, antes de entregar ali ao pessoal do supermercado, retirou os valores em espécie que tinham dentro da carteira. O caso foi registrado como apropriação de coisa achada. Tivemos mais um estelionato virtual, Pessoas tentando fazer compras no ambiente virtual e não se atentando. Esse morador aqui da nossa cidade registrou essa ocorrência após ser vítima do estelionato virtual. Ele realizou compras em um site que, segundo ele, imitava de forma perfeita a aparência do Mercado Livre. A vítima adquiriu 2 kits de canetas e fez o pagamento no Pix, valor ali de R$ 87,80. Ao concluir a transação, ele percebeu que a página era falsa. O produto não foi enviado e não houve confirmação da compra. O consumidor acionou o banco e solicitou o bloqueio da operação por meio ali do mecanismo especial de devolução, um mecanismo utilizado pelos bancos. Tem que ter muito cuidado, ao entrar nesses sites. Alguns, geralmente quando o site ele é falso, quando ele imita uma página oficial, alguns pequenos detalhes entregam que ele é falso, Por exemplo, ali na URL você tem que ficar bem atento, porque geralmente vai ter ali alguma alteração. E também no próprio design do site, eles não imitam perfeitamente, São mais grosseiros, vamos assim dizer. Então tudo isso tem que ser observado no momento de passar o Pix para efetivar a compra. Tivemos também um homem que emprestou um celular durante uma carona e teve o seu aparelho levado. Ele procurou a delegacia e registrou esse caso de apropriação indébita lá no Nova República. Segundo ele acabou dando carona a um conhecido que pediu seu aparelho para fazer uma ligação ao chegar perto de um supermercado. Após receber o aparelho, o homem simplesmente saiu do carro e foi se afastando, alegando que iria encontrar alguns amigos. A vítima percebeu que o autor tinha fugido com o celular e então registrou a ocorrência, O caso segue em apuração. Nós tivemos também aqui uma mulher que ela tentou negociar um celular, mas ela foi enganada, porque ela não recebeu o aparelho que ela tinha adquirido na negociação. Essa moradora aqui da cidade registrou a ocorrência por estelionato após negociar a compra de um iPhone modelo 14. Só que ela recebeu um aparelho inferior.
A negociação teria acontecido no dia 19 de junho, envolvendo o pagamento de R$2.000 à vista e a entrega de uma televisão como parte da negociação. Segundo o relato, após concluir os pagamentos e inclusive entregar a televisão que estava envolvida na negociação, a vítima, em vez de receber um iPhone 14, que era o que ela tinha comprado, recebeu um iPhone 11. Ao questionar o vendedor, ele afirmou que faria a substituição, mas após 3 semanas ainda não cumpriu o combinado, né? O fato aconteceu aí no dia 19 de junho e hoje, dia 16 de julho, está prestes a completar um mês. Ela perdeu a paciência, né, diante de tantas justificativas que ele não vem cumprindo e decidiu registrar o boletim na Polícia Civil. Tivemos mais um caso aqui em que uma pessoa realizou uma compra pela internet, mas caiu no golpe. A moradora aqui da nossa cidade, ela disse que tentou comprar 2 blusas de frio anunciadas em uma promoção do Instagram. Ela relata que efetuou o pagamento de R$200 pelas peças e em seguida foi informada de que havia acontecido um erro no cálculo, sendo solicitada mais um pagamento no valor de R$47, valor que ela também acabou transferindo. Após a transação, ela então começou a desconfiar que a página era falsa, ao notar que os vídeos publicados eram repetidos e que o perfil tinha comentários de outras pessoas relatando golpes semelhantes. O caso aconteceu no dia 5 de julho, está sendo investigado. Infelizmente, ela só fez o trabalho de investigação, né, para saber se aquela página realmente era uma página de credibilidade, de uma loja verdadeira que tem, né, ali, idoneidade na negociação com os clientes, somente após ter feito o pagamento. Geralmente essa pesquisa de comentários a pessoa tem que fazer antes de fazer o pagamento, né? Porque depois o prejuízo já está concretizado. Aí fica mais difícil de reaver. Nós falamos agora também sobre uma operação realizada ontem pela Polícia Civil, né? Uma operação contra o tráfico de drogas lá no setor Divino Espírito Santo, aqui em Mineiros. Frequentemente, esse local é alvo de reclamações, principalmente pelos ouvintes, aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão. Ali nas imediações do Campo Capoeira, muitas reclamações são registradas diariamente, não só aqui na emissora, mas também diretamente junto à Polícia Civil. E as autoridades, né, resolveram montar uma operação contra o tráfico de drogas lá naquela região. Isso aconteceu ontem. A Delegacia de Polícia Civil de Mineiros, em conjunto com o Grupo Especial de Investigações Criminais, que é o GEIC, realizou várias abordagens investigativas lá no setor Divino Espírito Santo, especialmente nas imediações do Campo Capoeira. As ações integram uma operação contínua que não tem prazo para encerramento e tem como objetivo o enfrentamento direto ao tráfico de drogas lá naquela região, que vem sendo monitorada em razão de várias denúncias e informações oriundas de investigações anteriores. Embora as ações nessa fase contemplem abordagens ostensivas, a Polícia Civil informa que vai continuar com as investigações mais aprofundadas, com foco na identificação e na responsabilização de fornecedores e distribuidores de entorpecentes naquela região. A Polícia Civil afirma o compromisso com a população de Mineiros, destacando que o combate ao tráfico de drogas permanece como uma das suas prioridades estratégicas, com repressão qualificada e permanente às organizações criminosas que insistem em atuar aqui na cidade. Então, uma ótima notícia, né, principalmente para os moradores daquela região que já não aguentavam mais aquela movimentação estranha. A gente tinha muitos relatos, né, pessoas que às vezes ligavam aqui na rádio, mandavam mensagem via WhatsApp, dizendo, né, que percebiam aquela movimentação estranha, principalmente lá nas imediações do Campo Capoeira, pessoas fazendo ali a venda indiscriminada, né, de entorpecentes, né, de drogas naquele local, e tudo isso, claro, gera uma insegurança para a população. É algo que as pessoas ficam assustadas, né, de repente, de passear ali com crianças, mulheres que querem andar ali naquela região, simplesmente ficam assustadas. E a Polícia Civil iniciou essa operação, como dissemos aqui, como foi lido
no relato da Polícia Civil, não tem prazo para acabar essa investigação. Eles vão continuar fazendo esse tipo de operação ali naquela região, né, contra o tráfico de drogas. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Para 7h52 e o espaço agora é para você, né? Dedicado para mandar a sua participação, a sua reclamação. Novamente aqui a nossa ouvinte, né? Uma das nossas ouvintes relatando uma situação incômoda que geralmente a gente sempre fala aqui, que é a lixeira amarela, né? Ali lá na Travessa Erondina, sempre tem ali uma lixeira e que acaba gerando transtorno. Ela relata, né, que uma pessoa irresponsável jogou restos de construção e outros lixos naquela região e devido a isso a lixeira transbordou. Os coletores passaram, provavelmente não conseguiram juntar todo o lixo, né? Ela relata. E agora está um caos. Nós vamos enviar aqui para o pessoal, né, responsável, pela empresa responsável, terceirizada de fazer essa limpeza aqui na cidade. Eles sempre atentos aqui na nossa programação, sempre respondem com agilidade. A gente vai enviar essa reclamação para que eles possam dar uma olhada aí, né, pelos moradores daquela região. E a ouvinte diz ainda, né, ela completa dizendo o seguinte: sei que essa situação é causada por pessoas que não cuidam do local aonde moram e não é culpa do poder público. Muitas vezes eles limpam, né, e as próprias pessoas gostam de viver na imundícia. É justamente isso que acontece. Né, o poder público, por meio ali da empresa que faz a limpeza, sempre vai lá e limpa, mas sempre tem alguém que suja novamente. Então, realmente, ela descreveu bem o que acontece. Mais uma participação aqui, nosso ouvinte perguntando, né, quando será feitas as inscrições das casinhas pela AGEAB, né? A AGEAB aí, que essas casinhas pertencem ao governo do estado, mas tem uma parceria com a prefeitura. E ele pergunta, né, aqui que dia que vão ser abertas as inscrições para quem quer concorrer a essas casinhas. Nós vamos entrar em contato aí, principalmente, acredito, com a Secretaria de Habitação, que deve passar informações sobre isso. E a gente manda essa resposta aqui para nosso ouvinte. A polícia fez um belo trabalho lá no Campo Capoeira, né? Precisa passar no lago, na parte da manhã, tarde e também à noite. Alguns usando drogas ali, tanto nos bancos e também em algumas casas ali da região. E eles ficam pedindo dinheiro. Quando a pessoa não dá, eles ainda ficam bravos com a pessoa, né? Então, também pedindo para ser feita essa operação, uma operação semelhante lá na região do lago, né? Porque, segundo eles, também o tráfico de drogas acontece, inclusive, em plena luz do dia, segundo relatado aqui pelo nosso ouvinte. Olha, agora 7h56, já a gente continua aqui com as participações, mas antes, né, falar dos patrocinadores que ajudam a levar as melhores informações até você. O Gás Rocha Farias. Ligue no Gás Rocha Farias e peça o seu gás, inclusive domingos e feriados. H5 Auto Center, lá você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e embreagem, lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Também a Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente, fabricação própria e os seus óculos prontos, claro, a partir de 5 minutos. Também a Casa das Iscas, tudo para pesca, camping e material de mergulho. Faça manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco, lá no Centro de Mineiros. Bom, e ontem, né, nós falávamos aqui na Voz do Cidadão, uma ouvinte participou mandando uma insatisfação com aquela região lá do Nova República, onde tem um graneleiro.
e ela relatava, né, que o pó que se espalha ali na região é bastante incômodo, né? Principalmente para ela que tem criança em casa, tem pessoas que têm problemas alérgicos, né, de saúde, e isso realmente incomoda muito a população daquela região. Nós entramos em contato com o secretário municipal, que é o responsável aí pela Secretaria do Meio Ambiente, e ele informou o seguinte: ontem mesmo estava agendada uma vistoria lá naquele local, juntamente com a equipe de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, segundo ele, junto com pessoas do Ministério Público. Tudo isso para tentar estudar uma saída para esse problema, né? Nós vamos entrar em contato posteriormente para fazer um balanço, né? Como que foi essa vistoria, se alguma medida será adotada, né, após essa ação, para tentar pelo menos minimizar esse problema, né? Não é um problema fácil de resolver. Essas empresas, quando se instalaram em vários pontos aqui da cidade, a cidade ainda não era tão grande, né? Não havia crescido. E aí, à medida que o tempo vai passando, as cidades vão crescendo, né? E a área urbana vai expandindo. Então, não é um problema fácil de resolver, mas é preciso, né, tomar algumas medidas que pelo menos amenizem o sofrimento ali das pessoas naquela região. Nós vamos entrar em contato para saber um balanço de como aconteceu, de como que foi essa vistoria que foi realizada ontem, segundo foi repassado. Concurso público de Mineiros não vão chamar os operadores de máquinas, né? O pessoal querendo saber, mas o fato, gente, é que eles têm, né, 2 anos para fazer o chamamento, e depois de passar esses 2 anos, eles ainda podem prorrogar por mais 2 anos. Essas cláusulas, né, essas informações estão lá no edital, então tudo isso é um direito da prefeitura. Então nos resta somente aguardar. Já foi realizado um primeiro chamamento. Agora, no mês de julho, vários profissionais foram chamados e deverão ser chamados outros profissionais à medida que a prefeitura for precisando, né, da medida que for as secretarias forem tendo ali essa demanda. Então, nos resta aguardar por essas informações. E claro, a gente está sempre de olho aqui com relação a esse assunto aí do concurso público. Nosso ouvinte também participando, mais uma participação lá no Parque dos Jatobás. Ela disse que essa questão aí do pó está horrível também lá naquela região, né? Uma região que fica bem colada ali no Nova República, e ela disse que por lá também o pó tem atrapalhado bastante, mandou até um vídeo exemplificando aqui essa reclamação. Lá no Santa Maria, né, onde o Serviço Autônomo de Água e Esgoto realizou uma obra de ligação da rede de água, os moradores estão questionando se a prefeitura vai arrumar o asfalto, né, porque tá uma bagunça. Ninguém vence limpar a poeira que ficou, né, solicitando então que seja feita essa manutenção após o SAAI ter feito essa ligação lá no Santa Maria. Jornal Verde Vale. A gente agradece a sua participação, a sintonia aqui no Jornal Verde Vale, na Voz do Cidadão. O Jornal Verde Vale volta amanhã a partir de 6h30. Até lá. Jornal Verde Vale.